Profetas e Reis, capítulo 43. O vigia invisível. Para o fim da vida de Daniel, grandes mudanças tiveram lugar na terra para a qual havia mais de 70 anos ele e seus companheiros hebreus tinham sido levados cativos. Nabucodonosor, o mais formidável dentre as nações, tinha morrido, e Babilônia, a glória de toda a terra, tinha passado às mãos de desavisados sucessores, e a dissolução estava sendo resultado gradual, mas certo. Graças à loucura e fragilidade de Belsazar, o neto de Nabucodonosor, a orgulhosa Babilônia devia logo cair. Admitido em sua juventude a partilhar da autoridade real, Belsazar se gloriou de seu poder e exaltou-se em seu coração contra o Deus do céu. Muitas tinham sido as suas oportunidades de conhecer a vontade divina e compreender sua responsabilidade de render-lhe obediência. Estava ele informado do banimento de seu avô pelo decreto de Deus da sociedade dos homens, e estava familiarizado com a conversão e miraculosa restauração de Nabucodonosor. Mas Belsazar permitiu que o amor dos prazeres e a glorificação do eu obliterassem as lições que jamais devia ter esquecido. Ele malbaratou as oportunidades que graciosamente lhe foram providas e negligenciou o uso dos meios que estavam ao seu alcance para se tornar mais amplamente familiarizado com a verdade. Aquilo que Nabucodonosor tinha finalmente alcançado a preço de inauditos sofrimentos e humilhação, Belsazar passou por alto, com indiferença. Não demorou que viessem os contratempos. Babilônia foi sitiada por Ciro, sobrinho de Dário, o Medo, e comandante-geral dos exércitos combinados da Média e da Pérsia. Mas dentro das fortalezas aparentemente inexpugnáveis, com suas muralhas maciças e seus portões de bronze, protegida pelo rio Eufrates e com abundante provisão em estoque, o voluptuoso monarca sentiu-se seguro e passava seu tempo em folguedos e festança. Em seu orgulho e arrogância, com um temerário senso de segurança, Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Todas as atrações que a riqueza e o poder podem proporcionar acrescentavam esplendor à cena. Belas mulheres com seus encantos estavam entre os hóspedes em atendimento ao banquete real. Homens de gênio e educação estavam presentes. Príncipes e estadistas bebiam vinho como água e se aviltavam sob sua enlouquecedora influência. A razão destronada pela despudoradora intoxicação, os mais baixos impulsos e paixões, agora em ascendência, o rei em pessoa tomou a dianteira na desbragada orgia. Ao prosseguir a festa, ele mandou trazer os vasos de ouro e de prata, que Nabucodonosor tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem por eles. O rei queria provar que nada era demasiado sagrado para que suas mãos tocassem. Então trouxeram os vasos de ouro, e beberam por eles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, e de prata, e de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. Mal imaginava Belsazar que havia uma testemunha celestial de sua grosseira idolatria, que um divino vigia, incógnito, olhava a cena de profanação, ouvia a sacrílega hilariedade, contemplava a idolatria. Mas logo o hóspede, não convidado, fez sentir a sua presença. Quando a orgia ia alta, uma pálida mão apareceu e traçou na parede do palácio caracteres que luziam como fogo. Palavras que, embora desconhecidas ao vasto auditório, eram um presságio de condenação ao rei, agora ferido em sua consciência e seus hóspedes. Cessou a ruidosa festa, enquanto homens e mulheres, possuídos de inaudito terror, observavam a mão traçando os misteriosos caracteres. Perante eles, passaram-se, como numa visão panorâmica, as obras de suas vidas más. Parecia-lhes estarem citados ante o tribunal do eterno Deus, cujo poder eles acabavam de desafiar. Onde apenas poucos momentos antes havia hilariedade e ditos blasfemos,
viam-se agora faces pálidas e exclamações de terror. Quando Deus faz os homens temer, eles não podem ocultar a intensidade desse terror. Belsazar era o mais aterrorizado de todos eles. Era ele que, sobre todos os demais, tinha sido responsável pela rebelião contra Deus, que nessa noite alcançara o seu apogeu no domínio babilônico. Na presença da invisível testemunha, representante daquele cujo poder tinha sido desafiado e cujo nome fora blasfemado, o rei sentiu-se paralisado de temor. A consciência despertou. As juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos bateram um no outro. Belsazar se levantara impiamente contra o Deus do céu e tinha confiado em seu próprio poder, não supondo que alguém ousasse dizer: "Por que fazes isto?" Mas agora sentia que precisava prestar contas da sua mordomia e que, por suas oportunidades mal baratadas e desafiadora atitude, não podia apresentar escusas. Em vão o rei procurou ler as letras de fogo, mas ali estava um segredo que ele não podia compreender e um poder que ele não podia nem compreender e nem contestar. Em desespero, ele se voltou para os sábios do reino em busca de auxílio. Suas desvairadas exclamações irromperam na assembleia, chamando os astrólogos, os caldeus, os adivinhos, para que lhe lessem a escritura. "Qualquer que ler esta escritura", ele prometeu, "e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura e trará uma cadeia de ouro ao pescoço, e será no reino o terceiro dominador." Mas de nada adiantaram seus apelos a seus acreditados conselheiros com promessas de rica recompensa. A sabedoria celestial não pode ser comprada ou vendida. Todos os sábios do rei não puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Eles não eram mais capazes de ler os misteriosos caracteres do que tinham sido os sábios da geração anterior de interpretar os sonhos de Nabucodonosor. Então a rainha-mãe se lembrou de Daniel, que cerca de meio século antes tinha feito conhecer ao rei Nabucodonosor o sonho da grande imagem e sua interpretação. "Ó rei, vive para sempre", disse ela. "Não te turbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos, e nos dias de teu pai se achou nele luz e inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E o rei Nabucodonosor o constituiu chefe dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores, porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente, e ciência e entendimento, interpretando sonhos e explicando enigmas e solvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chama-se, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação." Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Fazendo um esforço para reconquistar sua compostura, Belsazar disse ao profeta: "És tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei, meu pai, trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o espírito dos deuses está em ti, e que a luz e o entendimento e a excelente sabedoria se acham em ti. Acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios e os astrólogos para lerem esta escritura e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação destas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretações e solver dúvidas. Agora, se puderes ler esta escritura e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura e terás cadeia de ouro ao pescoço. E no reino serás o terceiro dominador." Diante desta aterrorizada aglomeração, Daniel, insensível às promessas do rei, permanecia na tranquila dignidade de um servo do Altíssimo, não para pronunciar palavras de adulação, mas para interpretar uma mensagem de condenação. "Os teus dons fiquem contigo", ele disse, "e dá os teus presentes a outro. Todavia, lerei ao rei a escritura, e lhe farei saber a interpretação." O profeta primeiro lembrou a Belsazar assuntos que lhe eram familiares, mas que lhe não tinham ensinado a lição de humildade que poderia tê-lo salvo. Ele falou do pecado e queda de Nabucodonosor
e do trato do Senhor para com ele, o domínio e glória que lhe foram concedidos, o juízo divino por seu orgulho e subsequente reconhecimento do poder e misericórdia do Deus de Israel. E então, com palavras ousadas e enfáticas, ele repreendeu a Belsazzar por sua grande impiedade. Ele trouxe o pecado do rei ante este, mostrando-lhe as lições que ele podia ter aprendido, mas não aprendeu. Belsazzar não tinha lido corretamente a experiência de seu avô, nem acatar as advertências de fatos tão significantes para si. A oportunidade de conhecer e obedecer ao verdadeiro Deus tinha-lhe sido dada, mas não tinha sido levada ao coração, e ele estava prestes a colher as consequências da sua rebelião. E tu, Belsazzar, o profeta declarou, não humilhaste o teu coração, ainda que soubesses tudo isto, e te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os vasos da casa dele perante ti, e tu, os teus grandes, as tuas mulheres e as tuas concubinas, bebestes vinho por eles. Além disto, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem. Mas a Deus, em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Então dele foi enviada aquela parte da mão, e escreveu-se esta escritura. Tornando a mensagem do céu escrita na parede, o profeta leu: Mene, Mene, Tekel e Parsim. A mão que havia traçado os caracteres não se via mais, mas estas 4 palavras estavam ainda luzindo com terrível clareza, e agora, com a respiração suspensa, o povo estava atento, enquanto o idoso profeta declarava: Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Péres, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Nessa última noite de louca orgia, Belsazzar e seus grandes tinham enchido a medida de sua culpa e da culpa do reino caldeu. A mão restringedora de Deus não mais desviaria o mal impendente. Através de multiformes providências, Deus tinha procurado ensinar-lhes reverência por sua lei. Queríamos sarar Babilônia, declarou ele a respeito daqueles cujo juízo agora alcançava o céu. Mas ela não sarou. Jeremias capítulo 51, verso 9. Em virtude da estranha perversidade do coração humano, Deus achou ser necessário, afinal, passar a irrevogável sentença. Belsazzar devia cair, e seu reino devia passar a outras mãos. Havendo o profeta terminado de falar, o rei ordenou que fossem cumpridas as honras prometidas, e em harmonia com isto, mandou Belsazzar que vestissem a Daniel de púrpura, e que lhe pusessem uma cadeia de ouro ao pescoço, e proclamassem a respeito dele que havia de ser o terceiro dominador do reino. Mais de um século antes, a inspiração havia predito que, à noite que eu desejava, quando o rei e seus conselheiros se rivalizariam em blasfêmia contra Deus, seria mudada subitamente numa ocasião de destruição e temor. E agora, em rápida sucessão, momentosos eventos seguiam-se uns aos outros exatamente como tinham sido retratados pelas escrituras proféticas anos antes que os principais personagens do drama tivessem nascido. Enquanto ainda no salão de festa, rodeado por aqueles cuja sorte tinha sido selada, o rei foi informado, por um mensageiro, que a sua cidade foi tomada pelo inimigo, contra cujos planos ele se imaginara seguro, que os vaus estão ocupados e os homens de guerra ficaram assombrados. Jeremias capítulo 51, versos 31 e 32. No momento mesmo em que o rei e seus nobres estavam bebendo pelos vasos sagrados de Jeová e louvando a seus deuses de prata e ouro, os medos e persas, havendo desviado do seu leito o Eufrates, estavam marchando para o coração da cidade desguarnecida. O exército de Ciro estava agora sob os muros do palácio. A cidade estava cheia de soldados inimigos, como de pulgão.
e seus gritos triunfantes podiam ser ouvidos sobre o desesperado clamor dos foliões atônitos. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e um monarca estrangeiro ocupou o trono. Os profetas hebreus haviam falado claramente sobre a maneira como Babilônia devia cair. Havendo-lhes Deus revelado em visão os eventos do futuro, eles exclamaram: como foi tomada Sesaque e apanhada de surpresa a glória de toda a terra! Como se tornou Babilônia um espanto entre as nações! Como foi cortado e quebrado o martelo de toda a terra! Como se tornou Babilônia em espanto entre as nações! Ao estrondo da tomada de Babilônia, estremeceu a terra, e o grito se ouviu entre as nações. Num momento caiu Babilônia, porque o destruidor vem sobre ela, sobre Babilônia, e os seus valentes serão presos. Já estão quebrados os seus arcos, porque o Senhor, Deus das recompensas, certamente lhe retribuirá. E embriagarei os seus príncipes, e os seus sábios, e os seus capitães, e os seus magistrados, e os seus valentes, e dormirão um sono perpétuo, e não acordarão, diz o Rei, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Laços te armei, e também foste presa, ó Babilônia, e tu não soubeste. Foste achada, e também apanhada, porque contra o Senhor te entremeteste. O Senhor abriu o teu tesouro, e tirou os instrumentos da sua indignação, porque o Senhor dos Exércitos, tem uma obra a realizar na terra dos caldeus. Assim diz o Senhor dos Exércitos: os filhos de Israel e os filhos de Judá foram oprimidos juntamente, e todos que os levaram cativos os retiveram, não os quiseram soltar. Mas o seu Redentor é forte, o Senhor dos Exércitos é o seu nome. Certamente pleiteará a causa deles, para dar descanso à terra e inquietar os moradores de Babilônia. Jeremias capítulos 50, 51, 56 e 57. Assim, os largos muros de Babilônia foram totalmente derrubados, e as suas portas excelsas abrasadas pelo fogo. Assim, Jeová dos Exércitos fez cessar a arrogância dos atrevidos e abateu a soberba dos tiranos. Assim, Babilônia, o ornamento dos reinos, a glória e a soberba dos caldeus, tornou-se como Sodoma e Gomorra, um lugar para sempre amaldiçoado. Nunca mais será habitada. A inspiração havia declarado: nem reedificada de geração em geração. Nem o árabe armará ali a sua tenda, nem tampouco os pastores ali farão deitar os seus rebanhos. Mas as feras do deserto repousarão ali, e as suas casas se encherão de horríveis animais. E ali habitarão as avestruzes, e os sátiros pularão ali. E as feras que uivam gritarão umas às outras nos seus palácios vazios, como também os chacais nos seus palácios de prazer. E reduzi-la-ei à possessão de corujas, e a lagoas de água, e varrê-la-ei com vassoura de perdição, diz o Senhor dos Exércitos. Jeremias capítulo 51, verso 58, e Isaías capítulo 13 e capítulo 14. Ao último rei de Babilônia, como em tipo ao primeiro, viera a sentença do divino vigia. A ti se diz, ó rei, passou de ti o reino. Daniel capítulo 4, verso 31. Desce e assenta-te no pó, ó virgem, filha de Babilônia. Assenta-te no chão, já não há trono. Assenta-te silenciosa e entra nas trevas, ó filha dos caldeus, porque nunca mais será chamada senhora de reinos. Muito agastei contra o meu povo, tornei profana a minha herança e os entreguei na tua mão. Não usaste com eles de misericórdia. E dizias: eu serei senhora para sempre. Até agora não tomaste estas coisas em teu coração. Não te lembraste do fim delas. Agora, pois, ouve isto, tu que és dada a delícias, que habitas tão segura, que dizes no teu coração: eu sou, e fora de mim não há outra. Não ficarei viúva, nem conhecerei a perda de filhos. Mas ambas estas coisas virão sobre ti num momento, no mesmo dia.
perda de filhos e viuvez. Em toda a sua força virão sobre ti, por causa da multidão das tuas feitiçarias, por causa da abundância dos teus muitos encantamentos, porque confiaste na tua maldade e disseste: ninguém me pode ver. A tua sabedoria e a tua ciência, isto te fez desviar, e disseste no teu coração: eu sou, e fora de mim não há outra. Pelo que sobre ti virá mal, de que não saberás a origem, e tal destruição cairá sobre ti, que a não poderás afastar. Porque virá sobre ti de repente tão tempestuosa desolação, que a não poderás conhecer. Deixa-te estar com os teus encantamentos, e com a multidão das tuas feitiçarias em que trabalhaste desde a tua mocidade. A ver se podes tirar proveito, ou se porventura te podes fortificar. Cansaste-te na multidão dos teus conselheiros. Levantam-se, pois, agora os agoureiros do céu, os que contemplavam os astros. E salvem-te do que há de vir sobre ti. Eis que serão como a pragana. Não poderão salvar a tua vida do poder da labareda. Ninguém te salvará. Isaías capítulo 47, versos 1 a 15. A cada nação que tem surgido no cenário da ação, tem sido permitido ocupar o seu lugar na terra, para que seja comprovado o fato de que ela cumpriu ou não os propósitos do santo e vigia. A profecia traçou o surgimento e progresso dos grandes impérios mundiais: Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Com cada uma delas, bem como as nações de menos poder, a história tem se repetido. Cada uma tem tido seu período de prova, cada uma tem falhado, sua glória fenecido e passado seu poder. Conquanto as nações tenham rejeitado os princípios de Deus, e nesta rejeição tenham obrado a própria ruína, um divino e soberano propósito tem manifestadamente estado a operar através dos séculos. Foi isto que o profeta Ezequiel viu na maravilhosa representação que lhe foi lhe dada durante o exílio na terra dos caldeus, quando ante os seus olhos atônitos foram apresentados os símbolos que revelavam um poder dominante que trata com os negócios dos soberanos terrestres. Sobre as barrancas do rio Quebar, Ezequiel contemplou um vento tempestuoso que parecia vir do norte, uma grande nuvem como um fogo a revolver-se, e um resplendor ao redor dela, e no meio uma coisa como cor de âmbar. Uma porção de rodas intercaladas umas nas outras eram movidas por 4 seres viventes, e por cima de tudo havia uma semelhança de trono, como de uma safira, e sobre a semelhança do trono havia como a semelhança de um homem, no alto sobre ele. E apareceu nos querubins uma semelhança de mão de homem, debaixo de suas asas. Ezequiel capítulo 1, versos 4 e 26, e capítulo 10, verso 8. As rodas eram de um arranjo tão complicado que à primeira vista parecia uma confusão. Não obstante, elas se moviam em perfeita harmonia. Seres celestiais, sustentados e guiados pela mão sob as asas dos querubins, estavam impelindo essas rodas. Acima deles, sobre o trono de safira, estava o Eterno. E ao redor do trono havia um arco-íris, símbolo da divina misericórdia. Assim como as rodas, com uma aparência tão complicada, estava sob a guia da mão por baixo das asas dos querubins, também o complicado jogo dos eventos humanos está sob o divino controle. Em meio às lutas e tumultos das nações, aquele que se assenta sobre querubins ainda guia os negócios da terra. A história das nações fala-nos a nós hoje. Deus tem designado um lugar em seu grande plano para cada nação e cada indivíduo. Homens e nações estão sendo hoje testados pelo prumo na mão daquele que não erra. Todos estão, por sua própria escolha, decidindo o seu destino, e Deus está superintendendo a tudo para a consecução dos seus propósitos. As profecias que o grande Eu Sou tem dado em sua palavra, unindo elo com elo na cadeia dos acontecimentos, da eternidade no passado à eternidade no futuro, dizem-nos onde estamos hoje na sucessão dos séculos e o que se pode esperar no tempo por vir. Tudo o que a profecia tem predito que haveria de acontecer, até o presente, tem tomado lugar nas páginas da história. E podemos estar certos de que tudo quanto ainda está por suceder será cumprido,
no seu devido tempo. Hoje, os sinais dos tempos declaram que estamos no limiar de grandes e solenes eventos. Tudo em nosso mundo está em agitação. Ante nossos olhos, cumprem-se as profecias do Salvador, de acontecimentos que predeceriam sua vinda. E ouvireis de guerras e rumores de guerra, porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. São Mateus capítulo 24, versos 6 e 7. O tempo presente é de dominante interesse para todo o vivente. Governadores e estadistas, homens que ocupam posições de confiança e autoridade, homens e mulheres pensantes de todas as classes, têm sua atenção postas nos acontecimentos que tomam lugar ao nosso redor. Estão observando as relações que existem entre as nações. Eles examinam a intensidade que está tomando posse de cada elemento terreno e reconhecem que algo grande e decisivo está para acontecer, que o mundo está no limiar de uma crise estupenda. A Bíblia, e a Bíblia só, permite uma visão correta dessas coisas. Nela estão reveladas as grandes cenas finais da história de nosso mundo, acontecimentos que já estão lançando suas primeiras sombras, o som de cuja aproximação fazendo tremer a terra e o coração dos homens desmaiando de terror. Eis que o Senhor esvazia a terra e a desola e a transtorna na sua superfície e dispersa os seus moradores, porquanto transgridem as leis, mudam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso, a maldição consome a terra, e os que habitam nela serão desolados. Isaías capítulo 24, versos 1 a 6. Ah, aquele dia, porque o dia do Senhor está perto, e virá como uma assolação do Todo-Poderoso. A semente apodreceu debaixo dos seus torrões, os celeiros foram assolados, os armazéns derribados, porque se secou o trigo. Como geme o gado! As manadas de vacas estão confusas, porque não tem pasto. Também os rebanhos de ovelhas são destruídos. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira, e a macieira. Todas as árvores do campo se secaram, e a alegria se secou entre os filhos dos homens. Joel capítulo 1, versos 15 a 18 e verso 12. Estou ferido no meu coração, não me posso calar, porque tu, ó minha alma, ouviste o som da trombeta e o alarido da guerra. Quebranto sobre quebranto se apregoa, porque já toda a terra está destruída. Jeremias capítulo 4, versos 19 e 20. Ah, porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante, e é tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será livrado dela. Jeremias capítulo 30, verso 7. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Salmo 91, versos 9 e 10. Ó filha de Sião, ali te remirá o Senhor da mão de teus inimigos. Agora se congregaram muitas nações contra ti, que dizem: seja profanada, e os nossos olhos verão o seu desejo sobre Sião. Mas não sabem os pensamentos do Senhor, nem entendem o seu conselho. Miqueias capítulo 4, versos 10 a 12. Deus não faltará à sua igreja na hora do maior perigo. Ele prometeu livramento. Eis que acabarei o cativeiro das tendas de Jacó. Ele declarou: e apiedar-me-ei das suas moradas. Jeremias capítulo 30, verso 18. Então o propósito de Deus se cumprirá. Os princípios do seu reino serão honrados por todos os que habitam debaixo do sol.